Olá, boa noite. O Premier de hoje está começando e hoje eu vou falar sobre cultura, política e, claro, carnaval. Para esse assunto, meu convidado foi chefe de gabinete nas duas últimas gestões da prefeita Fafá Rosado e é atualmente o secretário de Cultura de Mossoró, Gustavo Rosado. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Em pleno clima de carnaval, imagino que você esteja trabalhando muito. É isso que tem acontecido nesse período? É verdade, mas divulgar o evento, né, é um compromisso importantíssimo nessa pasta. Agora, Gustavo, justamente antes de falar sobre carnaval, já que a gente está em pleno sábado de carnaval, queria começar, como eu sempre faço com todo mundo que eu convido, um pouquinho da sua história, né, particular, pessoal. Você está envolvido com a política há um bom tempo, com a cultura propriamente, inclusive, mas você é formado em economia. Pela UERN? Pela UERN. Bom, a sensação que eu tenho é que eu nasci na política, né? Apesar de meu pai nunca ter disputado nenhum cargo público, ele sempre acompanhou muito de perto as disputas de tio Van, de tio Zuí, de tio Dissé, e todos nós crescemos acompanhando muito de perto a política. Então, é essa sensação. Como hoje mesmo, nunca tendo ocupado um cargo eletivo, mas essa sensação de que a gente convive com a política a vida inteira. Está na família, né? Está na família, Agora, aí como foi que você, tendo esse ambiente familiar extremamente político, como foi que você tomou essa decisão de fazer economia? Olha, o meu primeiro emprego foi no extinto Banorte, né? E atuava lá como caixa, passei numa seleção que foi feita pelo banco. Depois fui chamado para ser o tesoureiro da Usibraz, eu fui o primeiro tesoureiro da usina de castanhas Usibraz. Depois fui ser gerente financeiro da Socel, e aí achava que naquele momento dos cursos que a UERN oferecia, o que podia contribuir mais com a área que eu estava atuando era o de economia. E aí quando o Banorte, por exemplo, deixou de existir e que você passou pelas outras áreas, qual foi o momento que a economia deixou de fazer parte da sua vida, né? Você, apesar de ter atuado um bom tempo nessa área, como foi que você se desligou da economia? Eu acho que dessas coisas a gente não se desliga nunca, né, Will? A gente vai acumulando experiências que, independente da área que você está atuando naquele momento, você vai usando as experiências anteriores, né, a serviço do que você está fazendo naquele momento. E aí sua vida em casa, Gustavo? Sei que sua família é grande, né? A Fafá, a Seição, como é que foi a criação de vocês, né? Eu sou filho de uma família de 11, né? Portanto, tenho 10 irmãos, hoje 9, já que uma já é falecida. Então nós tivemos assim, um ambiente familiar muito saudável, de muita amizade, de muita cumplicidade, aquela família tradicional, né? Uma família de 11 filhos, então lá em casa nós tivemos irmãos de todas as idades. E eu, como filho caçula, tive o privilégio de ser paparicado pelos pais e por todos os irmãos, né? Mas aí tinha muita diferença no relacionamento com as irmãs e com os irmãos? Não, tudo muito Mas tranquilo. Talvez porque você fosse o caçula, então não teve nenhuma diferença. A bajulação, como você disse, vinha dos dois lados. Na verdade, todos são um pouco pais e mães meus. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 sobrinhos que são mais velhos do que eu. Portanto, a minha irmã mais velha estava tendo filho e mamãe também. Então, é uma grande família, realmente. E essa convivência, acho que eu já perguntei isso a Fafá algumas vezes, sempre foi como as tradicionais famílias de Mossoró sempre viveram, entre Mossoró e Tibau, sempre teve esse... Tibau muito na época do veraneio, né? Como é hoje ainda? Eu acho que hoje bem menos. A minha infância, o que eu tenho na memória é que a gente passava o ano inteiro esperando janeiro chegar, né? Hoje não mais, as pessoas vão para Tibau principalmente nos finais de semana. Não tem mais como você passar um mês em Tibau.
Naquela época, pela distância, pelas condições da estrada, as pessoas se programavam para períodos maiores. Hoje você vai para uma festa em Tibau e volta na mesma noite, né? A realidade é outra. Mexendo aí novamente na linha do tempo, da economia você acabou na cultura. Você chegou a dirigir espetáculos, foi ator também. Que período foi esse que você Eu morei uma época no Rio, né? Nessa época que eu morei no Rio, eu tentei me capacitar, me qualificar nessa área, fiquei pouco mais de um ano. Depois eu precisei retornar, né? Reformulei os meus planos e acho que o ser humano ele tem a obrigação de ser feliz aonde mora. Você não pode esperar o dia de ser feliz. Você tem que ser feliz na cidade grande, na cidade pequena, trabalhando, desempregado, amando, sofrendo por amor. Né? De qualquer forma, você precisa encontrar um motivo de ser feliz. Então, voltando para Mossoró, como o teatro era uma coisa muito forte, né? Eu assumi um emprego na área de finanças, mas aí optei por, como lazer, fazer teatro naquele momento. A cidade estava muito parada culturalmente falando. E eu vinha do Rio de Janeiro, uma cidade muito efervescente culturalmente, então eu achei que mais importante do que ficar reclamando porque em Mossoró não havia teatro, eu preferi contribuir para que a cidade oferecesse. E aí foi aí que você se envolveu no movimento Caiçara, né? Que foi um fechamento do teatro, vocês começaram a fazer as manifestações para se conseguir chegar no que hoje é o municipal. Na verdade, nós começamos a ensaiar um espetáculo chamado A Aurora da Minha Vida, e a maior dificuldade que nós tivemos para estrear é que os auditórios que haviam na cidade, na época, não permitiam que a gente ensaiasse regularmente, né, o nosso espetáculo. Porque eram ocupados por muitos por outras eventos. coisas. Qualquer outra coisa era mais importante do que ensaiar um espetáculo. Então, dessa necessidade, dessa carência, surgiu a ideia inicialmente do elenco desse espetáculo, mas depois com mais 2 grupos da cidade que faziam teatro de rua, de ocupar o antigo Cine Caiçara, que estava fechado há bastante tempo, e nós conseguimos sensibilizar os familiares do proprietário falecido para que ficássemos desenvolvendo essas atividades culturais lá, de oficinas e de espetáculos. A verdade é que nós, com o Caiçara, conseguimos fazer um movimento muito forte, criamos uma cooperativa de artes, montamos grandes espetáculos, incentivamos o surgimento de vários grupos, alguns dos quais hoje existentes e atuando ainda na cidade, e aí foi só uma constatação daquela minha intuição, que era possível fazer cultura e arte em Mossoró. Isso não quer dizer, naturalmente, Will, que não tenha havido nada nesse sentido antes desse momento. Mas é porque essa questão da arte, ela se dá de maneira cíclica, principalmente na cidade do porto de Mossoró naquela época. Já tinha havido alguns movimentos culturais, mas naquele momento do meu retorno estava novamente em baixa. Então nós desencadeamos apenas mais um ciclo desse movimento. A presença de Estênio Garcia ali naquela época foi decisiva para isso ou foi coincidência? Foi decisiva. Estênio Garcia estava em Natal e nós que já estávamos atuando no Caiçara tomamos conhecimento, arriscamos um convite. Eu fui a Natal, contei a ele a nossa proposta de ocupação do espaço e ele não pôde vir de imediato, mas disse: daqui a 30 dias eu posso vir dar uma contribuição a vocês, desde que vocês não me tratem como o Corcorã da novela Quem Rei Sou Eu, que era a novela que ele tinha acabado de fazer de muito sucesso na Globo, canal né? Vivo ainda, se não me engano. Mas ele tinha acabado, era um sucesso extraordinário. E ele veio para aqui, ficou aqui 4 ou 5 dias conosco, reuniu todos os grupos de teatro, com oficina de interpretação, de corpo, de voz, mas principalmente de consciência do papel do artista. Ele, no caso, a presença dele ali serviu para chamar a atenção da classe política? Serviu para conscientizar os artistas da responsabilidade que todos que estavam fazendo parte daquele movimento tinham, mas principalmente de sensibilizar a classe política, que
até aquele momento, acredito, não reconhecia a necessidade que Mossoró já tinha de ter um espaço só para o fazer teatral. E apesar de cíclico, como você disse, dali para cá até a construção do teatro, a impressão que eu tenho, eu estou aqui em Mossoró há 5 anos, é que esse movimento cultural, ele não teve uma baixa, né, nesse movimento cíclico, né? Acho que a cidade vem sempre crescendo. Eu não sei se essa se é a sua impressão, se é o resultado que você que estava lá no começo visualiza. Não, é assim mesmo. Tanto é que hoje Mossoró é uma referência, né, no estado de cultura, né? Natal, mas de outras cidades também, o movimento cultural em Mossoró é muito forte. Até tem muitas coisas que precisam ser feitas, mas nós conseguimos avançar bastante, tanto na criação de espaços, mas principalmente no fortalecimento dos grupos que atuam, porque não basta você ter um espaço para apresentar teatro. Você, tendo um grupo teatral, você apresenta até na rua, não precisa ter o teatro, a casa de espetáculo. Diferentemente, se você tiver a casa de espetáculo, se não tiver, quem ocupe. E nesse caso você fomenta uma profissão até. Exatamente. Hoje nós temos várias pessoas que vivem, né, de artes. Naturalmente, isso precisa crescer, precisa melhorar. As pessoas precisam ter uma melhor remuneração, mas já é possível pensar em atuar, em sobreviver apenas com arte. Ok, Gustavo, eu vou fazer uma pausa rapidinho para chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a arte, cultura e outros assuntos com o atual secretário de Cultura de Mossoró, Gustavo Rosado. Até já.